Oiê! Bem-vindo ao meu canal e hoje eu trouxe uma novidade, assim, na verdade não é novidade para quem me segue, quem sabe que eu adoro falar de mala de viagem, acho um tema super bacana, mas eu hoje convidei uma pessoa que ela é expert em mala de viagem. Inclusive, ela sabe de coisas que eu vou confessar para vocês ao longo do vídeo que eu vou ter que mudar na minha forma e na minha mala de viagem. Juliana, do Na Trip da Ju, ela é do Instagram, eu vou deixar o Na Trip da Ju aqui para vocês, para seguirem ela no Instagram, porque a Ju fala muito de destino, de como levar a mala, e o bom da Ju é que o perfil dela é muito descontraído, então a gente se diverte, a gente ri, porque ela faz a viagem que era para ser gostosa, mais gostosa ainda pela leveza dela. Ju, fala um pouquinho de você. Obrigada, Vanessa. Estou muito feliz de estar aqui no canal e contar um pouquinho. Realmente, eu gosto da vida mais leve, tanto no meu perfil como no meu dia a dia. E uma das coisas que a gente vai falar aqui, né, como a Vá falou, é sobre mala. E eu vou tentar, assim, convencer vocês a tentar levar uma mala de mão, ao invés de levar mala para despachar, e é dor de cabeça, as malas estão sendo extraviadas. Vamos tentar? Então, roda a vinheta e fica com a gente até o final do vídeo. Quem sabe você troca sua mala grande pela mala de mão, lógico que depende da quantidade de dias no destino, mas de qualquer maneira, o tema de hoje é levar uma mala leve. Então, bem-vindos! Eu sou a Vanessa Marques, consultora de imagem e estilo, e hoje aqui no meu canal que a gente fala de estilo de vida, fala de descomplicar a moda, a gente vai falar sobre viajar leve com a minha amiga Ju, que é expert nisso. E a Ju vai contar um pouquinho pra gente como é que ela faz para arrumar a mala dela de uma forma que tenha menos peso possível e menos quantidade de roupa possível, logicamente, que dentro de uma boa realidade, né, Ju? Porque também não dá pra gente também economizar demais. Porque a gente tem que saber, a gente gosta de fazer o look do dia, a gente gosta de se produzir, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e não esquece de acionar o sininho, porque toda semana eu boto conteúdo novo aqui e você vai ser avisado. Então, vou deixar a palavra com a Ju hoje. Eu vou só dar pitacos no meio, assim, de errei, faço diferente, eu faço igual. Mas quem vai falar hoje aqui é a Ju. Fala lá, Juju. Então vamos. Bom, primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Planejamento. Para dar certo, tem que planejar e criar uma estratégia. O que é isso? Quantos dias eu vou ficar? Para onde eu vou? Como está o clima desse lugar que eu vou? Quais são os meus objetivos lá, né? Exatamente. O que eu vou fazer lá? Quais são os eventos? Gente, eu escrevo tudo. Se são 10 dias, eu vou escrever nos 10 dias. E quando vou fazer mala de cliente, eu peço para ela me mandar esse roteiro antecipadamente. Porque eu preciso fazer um pré-planejamento até do que eu vou fazer na mala dela. Então, é super importante vocês terem esse planejamento para vocês e pra gente. Porque na hora da escolha do look, é essencial. Sem dúvidas. E até eu gosto de, por exemplo, eu já peguei mala de viagem, clientes bem mais velhas, que, por exemplo, eu fotografava e botava dia 1, look tal, a foto do look para facilitar para ela. Perfeito, mesmo porque o que acontece? Você vai para o trabalho, é uma viagem a trabalho, é um perfil. É uma viagem a lazer, é outro perfil. É uma viagem que vai ter trilha, vai ter piscina, praia, vai ser neve. Então, tudo isso vai interferir no seu planejamento e na sua estratégia. E na sua mala, com certeza. Então, vamos lá. Você começa por onde, Ju? Como é que você começa a sua mala de viagem? Bom, primeiro, assim, eu tô cada vez mais tentando realmente viajar com mala de mão. Não é que eu só viaje com mala de mão, mas assim, no meu último ano, eu só tô indo com mala de mão. Seja pro exterior ou pro Brasil. Isso, tá? Inclusive, já fui assim, viagem em família, tipo, meu pai, minha mãe, prima, irmã, todo mundo, que a gente viajou com mala de mão, porque a gente ia ajudar, a gente foi pra Croácia, um lugar super difícil de ficar carregando mala, a gente ficava carregando a mala dos meus pais, então a gente combinou que ia ser mala de mão. E no final a gente fez uma reunião e falou, e aí, como é que foi? Todos nós 5. Olha que maravilha. Sucesso total. E teve coisas na mala que a gente nem usou.
Então, menos é mais, com certeza. Pois é só que você precisa de um planejamento. Sem Se dúvida. você tiver um planejamento, às vezes com 3 peças de roupa, você consegue fazer 5 looks que você nem imagina quão diferentes eles Exatamente. vão ficar. O que é importante é a gente não repetir look. A gente vai repetir roupa, mas não vai repetir look. Sempre Gente, isso é um faço. segredo maravilhoso, que eu sempre falo pra vocês. Exatamente. Então, bom, primeira coisa que eu sempre faço é deixar itens leves na mala e roupa que não amassa. Por exemplo, esse é um vestido, é um poliéster, mas é um poliéster bom, porque também aquele poliéster ruim, ele faz Vai até pinicar. pinica, e em viagem a gente quer conforto também. Exatamente. Então, por exemplo, é um vestido longo, animal print, que a gente pode, posso dar nó nele, botar em qualquer canto, ele não amassa, não estraga. Então, assim, o dia que eu tô tensa, eu acho que a minha mala tá muito justa, eu boto uns 2, 3 vestidos desses, que aí eu tenho a garantia que eu vou ter looks a mais e que não vai olha, pesar gente, na minha olha a mala. felicidade da pessoa que, sem saber de nada, tem um macacão desse jeito. E olha, um pretinho básico, aquele que vai com Nossa, tudo. entendeu? Que vai, bota uma sobreposição por baixo, um casacão por cima, vai do dia pra noite, bota com salto alto, bota com tudo. E ele também é maravilhoso, que ele não amassa. Então, check aí pra mim que eu acertei. Já comecei acertando. Vamos ver até quando eu vou acertar tudo. E outra coisa também legal, por exemplo, o macacão. Digamos que você pense em alguns looks para noite. Você pode pegar looks que você usou de noite, já ser o mesmo look do look dia seguinte de do manhã. dia seguinte, editado. Muda o Você vai sapato, muda o acessório. Exatamente. Né? Tipo, saiu com esse macacão de salto alto, você simplesmente muda e bota ele de tênis. E tá Exatamente, tudo resolvido. exatamente. Então, vamos supor, o colar da Vá, dourado, lindo, uma chokerzinha. Eu tiro esse colar e boto uma coisa mais artesanal, mais rústico, Mais já colorida. fica colorida para o dia seguinte. Outra coisa que é interessante é ter sempre uma terceira peça. Pode ser um acessório colorido, um brincão. Imagina você tá com o seu macacão preto e bota um brincão colorido, você já faz um look diferente, né? E eu já vi que você falou também que as pessoas olham daqui pra cima, é a primeira coisa, né? Na verdade, isso é uma coisa super interessante. Eu sempre falo muito da terceira peça pra todo mundo. Acho que a terceira peça, além dela te esquentar, ela dá um charme, ela disfarça bumbum, ela disfarça quadril. Eu acho que a terceira peça é essencial. E o acessório, pra mim, eu até já falei isso no meu canal algumas vezes. Eu, hoje em dia, gasto mais dinheiro com acessório do que com roupa. Porque, assim, o que eu tenho no guarda-roupa é, honestamente, mais do que suficiente. Só que se eu mudo o acessório, cara, eu mudei a cara de qualquer look. Então eu editei um look, eu repeti a roupa e mudei o visual, mudei o look, né? E aí eu acho que assim, a terceira peça ou um lenço, ela faz toda a diferença no look. E como a Ju tinha falado pra vocês, o primeiro lugar que todo mundo olha pra gente, qualquer interlocutor, quando olha pra gente, ele vê esse quadrado aqui. Pensa o seguinte, repete tua cabeça pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro. É aonde a pessoa olha pra você primeiro. Então você pode estar até com a mesma roupa, só que se você mudou isso aqui, alguma coisa nessa região, a pessoa vai ter a impressão que você tá com uma roupa diferente. É por isso que eu inclusive falo que é mais importante você variar na parte de cima do que na parte de baixo. E aí, eu tava conversando com a Ju sobre aquela regrinha de para cada parte de baixo, usar 2 ou 3 de cima, levar 2 ou 3 de cima. E aí eu quero a opinião da Ju sobre isso, porque eu acho que ela tem uma peculiaridade que realmente, um calcanharzinho de Aquiles sobre isso, que eu acho que faz toda a diferença e por isso que eu quero que ela conte pra vocês sobre isso. Na verdade, assim, no meu caso, 90% do meu armário é de vestidos. Então, eu uso muito vestido. Então, eu uso pouca calça. Então, essa regra, no meu caso, não se aplica tanto porque eu uso muita saia longa, muito vestidão, até no frio. Eu uso, por exemplo, eu levo nas minhas viagens de frio um vestido desses super fino, porque eu uso um underwear todo pretinho por baixo. Um casacão entendeu? por Um cima. casacão, boto uma pashmina colorida e vou, porque eu gosto de movimento. Então, é importante também a gente também
nas regras que a gente vê que são bem legais, adaptar aquilo que é bom pra gente também. A nossa realidade. Isso. E é muito bom lembrar, gente, que assim, a gente tem que saber se no nosso destino tem possibilidade de você lavar a roupa ou não. Porque o que acontece? Se você vai fazer, principalmente se você vai fazer uma viagem mais longa e você precisa de uma mala um pouco mais sucinta. Eu uso muito essa regra para esses casos. Então você vai ter uma parte de baixo, ou uma saia, ou uma calça, com algumas partes de cima para variar. Perfeito. Só que você tem que lembrar, essa parte de baixo é fácil de sujar? Não é fácil de sujar? Porque se ela sujar, todo o seu planejamento vai por água abaixo. Por isso que muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam: eu não gosto muito de levar calça branca, porque calça branca suja. Então você tem que também dosar isso e se adequar. O meu caso é diferente. Eu uso muito vestido, mas eu também uso muito duas peças. Eu adoro uma, duas peças, como eu tô hoje, inclusive. Eu misturo, tipo, o verão com o inverno. Tipo, hoje eu tô com um tricô de inverno com uma calça de linho, pra vocês terem uma ideia. E eu adoro isso. Mas eu sei que eu preciso, nesse caso, otimizar minha mala de algumas outras formas. E aí é você tirando o peso de uns segredinhos, que aí é que eu acho que é o pulo do gato, que são os segredinhos que a Ju vai contar agora pra gente. E já que a gente está falando de leveza, vocês acham que não, mas tem uma diferença muito grande nos saquinhos que a gente escolhe para os nossos sapatos, para as nossas calcinhas sutiã, para os nossos underwears. Então, essa dica eu amei. Vou confessar pra vocês que eu erro tudo. Eu levo tudo em um saquinho, ou de pano, ou necessaire, ou coisinha que a Ju falou: Vã, isso pesa! Então, ó, já é uma dica que eu já, anotei, porque achei sensacional. ainda mais que hoje em dia estão pesando as malas de mão. Então, você não vai querer passar por um sufoco. Então, imagina que você leve vários sapatos. Cada saquinho desse deve ter mais ou menos 100, 150 gramas. Aí vai somando, vai somando. Então, a minha dica é saquinho de filó, que é bem mais leve e transparente. É importantíssimo a gente ver o que já tá. Ficar procurando, ninguém quer perder tempo em viagem, gente. A gente quer, passear. Gente, isso pra mim, eu tô amanhã caçando a costureira pra fazer saquinho de filó pra mim. Vou comprar um bom de filó e vai lá, copia, tá vendo esse saquinho? Você vai fazer igual em filó. Você pode até fazer por cor, que aí você Exatamente. o branquinho vai ser por underwear, o azul vai ser por sapato, mas que seja transparentezinho pra você ver o que tem dentro. Maravilhoso. E outra dica legal também, gente, é a gente vive ganhando essas toquinhas de banho dos hotéis. Então também pode ser saquinho plástico para botar os sapatos. Fica super higiênico. Bota dentro da mala, toquinha que a gente não usa nunca, né? Não, gente, e olha só, eu uso toquinha de banho de vez em quando. Isso aqui já é meu kit banheiro. Tomar banho, já tiro a touca, já vem pra cabeça, né? Vou tomar banho. E o chinelo para os pés, porque dependendo do banheiro, eu também tenho nojo de pisar descalço. Então, a Havaiana, pra mim, é essencial, Ju. Porque em muitos lugares, eu só consigo tomar banho de Havaiana. Eu tenho essa frescura, eu sei que é frescura, meu marido diz que eu tenho toque, não tem problema, eu tenho toque, assumo. Mas assim, eu acho que é meu, e eu achei essa ideia aqui da Ju, que eu já usei até, mas eu achei que essa ideia aqui pra vocês é maravilhosa. Porque isso aqui já virou um kit banheiro. E já que a gente tá falando de Havaianas, vamos falar um pouquinho da parte de maiô e biquíni. Para qualquer lugar do mundo, óbvio, acho que é muito óbvio para vocês também, leve seu biquíni e seu maiô. Agora, o que eu queria dizer de dica legal, que existem algumas lojas que vendem o maiô ou biquíni double face. Então, é muito legal que você usa 2 em 1, entendeu? E não fica aquele sentimento que tá repetindo toda hora o biquíni. Então, gente, é uma dica legal. O meu depoimento. Na semana retrasada que eu fui a São Paulo, quem me acompanha sabe que eu passei uma semana em São Paulo. No final de semana, fiquei com meu marido e com meu neto. O que aconteceu? Eu esqueci de levar o bendito do maiô. Fez um calor em São Paulo, meu neto quis ir pra piscina. O que aconteceu? Meu marido pegou a bermuda dele de tecido de algodão, entrou, molhou a bermuda inteira e eu fiquei do lado de fora, secando a criança, porque não tinha como eu entrar. Eu não tinha roupa. Não tinha roupa. E, não era um lugar que eu podia entrar com a minha calcinha sutiã, não tinha. Então, gente, é essencial em qualquer mala. Tem algumas coisas que, assim, se bobear, isso é uma coisa que eu gosto bastante.
de ter as minhas miniaturas que só vão estar na minha necessaire da viagem, que o meu chinelinho que de repente só vai ficar na viagem, a touca de banho, o maiô, que cara, aquilo é um kit que se bobear não deve sair de dentro da nossa mala, pra lavar e pra voltar. Por falar em miniatura, eu trouxe alguns exemplozinhos. Ah, isso também é só a viciada da Meninas, a gente vive na dermatologista. Gasta Então, dinheiro, uma fortuna exatamente, ó, fazendo botox aqui até ali. Então pede pra ela as amostrinhas dos produtinhos. Isso aqui é maravilhoso, abriu, jogou fora e super leve. Ó, um outro saquinho também que eu até peguei, ótimo. uma coisa que é uma super dica, tipo, tem lojas de roupa de ginástica tal, que dão esses saquinhos junto com a roupa. Esses saquinhos que também vende Ziploc em supermercado, cara, é um saquinho ótimo porque ele é reutilizável. Então, se as pessoas falarem, mas é sustentabilidade, tá usando plástico. Gente, isso aqui a gente usa e reutiliza 1 milhão de vezes. Ó, pra vocês verem a quantidade, como está amassado esse. Eu já usei algumas poucas vezes na minha mala. E isso não pesa e você enxerga que tem dentro, né? Então, tem coisa pior do que a gente tá fechando a mala e descobrir que ainda falta botar a necessaire dentro, não é não? Ai, mas gente, nem me fala. E aí, acabei de ficar arrasada, porque eu sei que eu que sou a louca da necessaire, tenho essa, tudo errado, porque é dura! O segredo da Ju foi maravilhoso, vou ter que comprar. Ainda bem que na Multicoisas isso fica baratinho, a gente não precisa gastar muito. Olha o segredo. Vamos deixar a beleza para os nossos looks, porque a gente não precisa de necessaire linda. A gente precisa de necessaire maleável, molinha, porque aí depois a gente vai enfiando na mala e sempre aquela encrenca de botar, de arrumar um espaço para necessaire. Então são essas molinhas, gente. Tudo vai ser só para quando eu viajar de carro. Porque aí não tem problema de pesar, de nada. Mas olha só, mas pelo menos eu acertei uma coisa que Ju já me elogiou, que é no meu kit miniatura. Isso aqui, gente, você também compra na internet. E é maravilhoso. Você bota seu shampoo, seu condicionador, seu creme de corpo, seu tira-maquiagem. Tudo já tá pronto na minha necessaire. Então, se eu precisar viajar, já tá pronto. E lógico que a gente geralmente vai para um lugar que tem farmácia, a gente pode comprar isso. Farmácia, os amenities normalmente são deliciosos dos hotéis. A gente pode usar também, pedir. Então, pois é, mas ter isso aqui também é, assim... Essa necessaire, por exemplo, apesar de que agora eu vou mudar a necessaire, mas isso aqui é o meu kit que não sai daqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Tem até piranha e elástico pra prender cabelo, pra poder secar o cabelo. Enfim. Bora. A mala de mão é pequena, Vanessa. Ferrou. O que eu faço? Fiz essa pergunta pra Ju, porque acontece comigo, eu levo sempre computador, porque eu tô sempre fazendo vídeo pra vocês, fazendo conteúdo pra vocês, e o computador não me larga. Então, eu já fazia isso, mas a Ju tem dicas melhores ainda que eu não sabia, que eu aprendi hoje. Vamos lá. Bom, a pior coisa que tem quando a gente entra no avião é a gente ver aquela pessoa com mala, malinha, malão, travesseiro, boné, não sei o quê. Então, eu odeio isso. Eu falo, não vai dar espaço para as pessoas, eu acho até uma falta de respeito. Vou até colocar uma foto minha aqui, gente, pra vocês verem. Juro por Deus, eu indo pro Atacama, eu parecia essa mochileira. Porque eu tinha aquele pescoceira, não, nada bolsa, contra mochileiro. Não, gente, nada contra. Não, mas eu parecia juro por Deus, uma carregadora. Que eu botei o chapéu de feltro, que eu não uso aqui, mas que eu ia usar no Atacama, na cabeça. Era o negócio da pescoceira pendurada na bolsa. Gente, eu tava com terror e o pânico. Ainda bem que eu não conhecia a Ju nessa época. Bom, então é a sua malinha de mão. E aí você tem uma bolsa realmente generosa. Você pode usar mochila também. Tem mochilas lindas, inclusive, com vários compartimentos que ajudam muito. Mas por que eu prefiro usar uma bolsa grande? Porque eu também gosto de levar, vamos supor, de noite, sair com uma bolsa extra. Então, o que eu faço? Eu faço assim. Eu levo, por exemplo, uma carteira para sair de noite, colorida, ótimo. Uma clutch. E aí, o que eu faço? Aqui eu boto passagem, eu boto passaporte, caneta. Então, fica tudo aqui arrumadinho e ela é fininha e não atrapalha em nada. Pronto. Tá? Você precisa pegar aquilo naquela hora, tá ali, você só tira a clutch. Não precisa ficar mexendo naquela bolsa bagunçada cheia de, entendeu? Das coisas largadas lá dentro também. Aí, por exemplo, vou pra praia, eu levo. Não tem que levar a nossa bolsinha de maquiagem? Eu levo a minha bolsa pra praia com 100 ml de protetor solar, no Ziploc.
tá? Eu boto a minha bolsinha de maquiagem dentro. Quando chego no hotel, largo lá no banheiro e pronto, já fico com mais uma opção também pequena e suficiente para ir para praia, dentro da bolsa, na mão. Outra coisa bem legal, por exemplo, assim, eu não uso mais carteira. Eu uso, por exemplo, assim, uma bolsinha que aqui eu boto moedinha, sei lá, vai Estados Unidos, Europa, aí tem muita moedinha. Não, e cabe aí também até a chave do quarto. Chave do quarto. Aquela chave magnética. Cartão de crédito e o meu celular, aqui. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou no café da manhã. Muda isso aqui de bolsa para bolsa. Exato, em qualquer exatamente. bolsa ela cabe. Olha aqui. Cabe aqui. Cabe aqui. Cabe aqui. Exatamente. E adorei essa versão com alcinha, porque você vai pro café da manhã. Gente, quantas vezes a gente não vai pro café da manhã cheia de tralinha? Dá pra botar um brilhinho, um cartão, um dinheirinho, o celular, acabou. Entendeu? Aí volta pro quarto, depois do café da manhã pega a bolsa maior, ou então, sei lá, vai fazer um passeio menor, vai só com isso. Por isso que eu falo, gente, todo mundo, a gente tem que se ater à nossa limitação. Cara, eu entendo de montar look. Eu sei fazer uma mala de viagem montando look, mas esses detalhes da mala de viagem, por isso que eu quis trazer a Ju aqui, porque são detalhes que pra mim tá sendo novidade, entendeu? Que pra mim isso, cara, virou assim a cereja do meu bolo. Agora minha mala de viagem, além de cheia de looks incríveis, a gente ainda vai ter ela completamente leve. Gente, vamos começar falando umas diquinhas que a Ju tem, que eu acho que essas dicas é que me encantaram ainda mais. Bom, até agora ela já só falou dica boa aqui, né? Mas essas agora, então, são sensacionais. Primeira coisa. Vanessa, eu vou fazer compra. Como é que eu vou fazer se eu tô levando só uma mala de mão? Tcharam! Leve uma eco bag. Isso aqui, gente, não pesa nada. E além que é fofa, pode até pendurar na bolsa, fica uma graça. E eu, a burra, ano passado, dei de presente pra todas as minhas amigas uma, pergunta se eu fiquei com alguma, não. Esse ano vou ter que sair pra comprar. Porque eu dei pra todo mundo, pra minha cunhada, pras minhas melhores amigas. E eu fiquei sem. E tem mais uma coisa. A mala extra. Isso, pode levar uma bolsa de nylon, gente, dessas super simples. Bolsa de nylon no fundo da mala. Já deixa um cadeado pra você ficar livre, não ter que comprar lá. Uma etiqueta de identificação no fundo da mala, gente. Pronto. Gente, não precisa ter outra mala dessa, dura, pra você trazer suas coisas. Aí o que você faz? Vamos Comprou. ter leveza, né, Ju? E vamos ter leveza. Mas quero trazer coisinhas, comprei. E a gente fica apegada com as coisas que a gente compra. Então, bota na sua mala de mão. E aí, tudo que for mais pesado, na volta da viagem, você bota nessa de nylon e despacha aqui. Necessaire, sapato, roupa suja. Aí chega aqui e já tá livre. Maravilhoso, maravilhoso. E tem mais uma coisa, remédios. Isso que a Ju faz é uma coisa que eu faço também e que eu acho essencial, porque eu faço isso, vou confessar pra vocês que eu tenho tanta mania, que meu marido fala que eu tenho toque, a Salete fala que eu sou amiga da lixeira, então, que assim, eu jogo tudo com a caixa fora, horror a caixa de remédio. Então eu já tenho uma caneta pra escrever validade nas coisas e adoro meus remedinhos assim, ó, que já estão prontos pra viajar. Exatamente, ela tá tudo escrito aqui. Para que serve, quantas vezes. E outra coisa, qualquer coisa, entra no Google. Porque eu nem enxergo a bula mais. Nem eu! Então entra no Google e pronto, se você precisar do remédio. Então, fica aí a dica. Fica a dica. E agora, as dicas que vocês sempre pedem. O que é essencial? O que não pode deixar de ter na sua mala? A gente já falou do maiô, a gente já falou da Havaiana, mas tem peças que, assim, eu acho que são peças realmente coringas. E, graças a Deus, a Ju concorda comigo das peças, sobre essas peças, e a gente vai falar para vocês 5 peças que são realmente coringas para ter em qualquer mala. Vamos lá, Ju. Vamos. Camisa de seda. Pode ser sedinha, pode ser um poliéster bom, mas que seja fininho e que você coloque em qualquer look. Que seja arrumada. Arrumada. Que tipo, dê essa cara de roupa arrumada. Isso. Então, ter uma blusa com cara de arrumado é essencial. E aí você pode ir pelo seu estilo. Por exemplo, a Ju até trouxe essa de renda, que combina com ela. Eu já não levaria uma de renda, porque não combina tanto comigo. Mas
escolha uma blusa, mas pensa o seguinte, é uma blusa que tem cara de arrumado. Então, se você precisa ir para um ambiente mais arrumado, você tem essa opção. E é leve. É leve, tá? Uma calça, nesse caso a gente ilustrou aqui como uma calça de crepe. E pode ser, gente, olha só, essas peças, o importante é que sejam neutras. Pode ser preto, off, marinho, bege, alguma coisa que entre elas já vão te ajudar e com o resto da sua mala toda também ajuda a coordenar. É, o que ela quer dizer com cor neutra são cores fáceis de combinar. Isso. Tá? E essa calça aqui, gente, por que eu falei de uma calça de crepe? E não só de seda, não de panamá, porque essa de crepe com seda, que ela tem ou essa de poliéster, para quem gostar de calça, é que eu não posso usar porque eu nessa pré-menopausa tenho um calor Eu também. e então não dá. Essa aqui é melhor. E essa calça aqui é maravilhosa pelo seguinte, você pendurou no banheiro, o vapor do banho passa a calça facilmente. Então, fica aí a dica. Exatamente, ferro, né? Nem pensar. E não pode faltar um macacão longo, ou não, Ou um vestido ou um vestido. numa cor neutra, naquela sua cor, na cor que você quiser. Gente, macacão ou vestido, seja inclusive ele de verão, você usa com peça por baixo, com peça por cima, ele vira de inverno, ele vira de qualquer estação. Tem conteúdo aqui no canal sobre isso. Como você transformar um vestido do inverno pro verão, como você transformar as roupas, porque dá muito pra fazer isso. Com certeza. E a nossa camisa branca, que você vai a qualquer lugar e tá sempre chiquérrima. Da feira ao baile, como eu digo sempre, ou da piscina ao jantar. Né? Você quer ir fazer uma massagem, botou por cima do maiô, tá tudo certo. Quer sair pra jantar ou quer sair pra almoçar, fazer uma coisa mais descontraída, dá um nó, faz um estilo e tá tudo certo. Então a camisa branca. Essa camisa! Gente, isso, bota no banheiro, deixa passar, ou então pede lá no hotel, na hora que você chegar, pra a passadoria passar pra você. Tipo, é uma peça só, não é nada demais, mas eu acho que faz toda a diferença realmente uma camisa branca. E por último, mas muito importante, Meu Deus do céu, essa pra mim, então, uma pashmina que você vai estar sempre quentinha e alinhada. Isso. E estilosa. Olha, faltou a palavra. Mas por isso que nós somos em dupla, né? A dupla faz isso. Inclusive, você pode até amarrar na bolsa. Não, amarra na bem legal. cintura. Tipo, transforma a sua calça em uma segunda saia, bota ela por cima como saia. Eu canso de fazer isso. Eu acho que assim, a pashmina ou um super lenço, um panô grande, faz muita diferença, além de que sim, cara, esfriou, jogou nas costas, em cima de qualquer uma dessas peças que a gente apresentou, principalmente se ela for numa cor bacana, neutra pra você, ou até numa cor mais vibrante, porque vai combinar com as peças Super. neutras, cara, vai fazer total diferença. E comenta aqui, não esquece de comentar o que você achou desse vídeo e o que pra você ficou que nem pra mim, assim, ó, que deixou de queixo caído, porque você falou, caraca, eu não fazia isso de jeito nenhum, vou mudar agora. Eu tive algumas coisas aqui que eu aprendi hoje, tá? Mas e tem mais uma coisa que Juju me falou, que essa é a dica de ouro, gente. Principalmente pra gente que ama um vídeo e uma foto. Então, quer ficar em paz com a sua companhia, seu marido, sua amiga, quem quer que seja, compre e leve o seu pau de selfie e viva a independência. Tire suas fotos sozinha. Gente, isso não é só pra blogueira. Pau de selfie é ótimo, né? Esse nome é sensacional, mas é uma verdade, é um tripé, nada mais que um tripé. Mas todo mundo, o pau de selfie pegou o nome, mas enfim. Gente, é uma independência e tem nada melhor que a gente fazer assim, né? E adivinhar. E ó, Tá tudo Bluetooth, você compra em qualquer lugar, baratinho, entendeu? E viva a independência. Quer viajar, quer voltar? Pau de selfie independente. Gente, Ju, muito obrigada. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Eu sei que esse vídeo ficou mais longo do que a gente gostaria, mas é porque é tanta informação que a gente devia até ter dividido ele em 2. Mas tá tudo certo. Um super beijo e até o próximo destino. Isso, vamos viajar leves sempre. Um beijo. Ei.